que só pode ser imaginado. Isso é uma instalação no Parque das Ruínas, dentro de uma exposição coletiva. Essa instalação foi feita com objetos achados nas ruas, achados no parque, achado em brechó, em fundo de armário. É um Parque das Ruínas e eu trabalhei com objetos que eu chamo de pequenas ruínas. Então, é a cortina de ruínas leves. É uma rede com pequenos objetos, em suma, que podem ser considerados lixo, né? Sucatas, sobras. E esses objetos eu pendurei nesse portal, né? E esse portal ficava sujeito ele era no espaço entre o dentro e o fora, propositalmente, né? Uma parte coberta, outra parte aberta. Assim, quando ventava, chovia, qualquer intempérie, qualquer coisa, gerava sons muito sutis nessa cortina, porque ela balançava e todos esses objetos mexiam, e assim, tinha pequenas panelas com arroz, folhas secas, o vinil quebrado com cobre. E aí eu fiz essas performances amplificando, passando por um processador de efeitos e um amplificador, gravando com microfone. Esses são os 2 últimos minutos de uma dessas performances. Está um pouco baixinho. Tem como aumentar o som? Esses foram feitos 5 performances, duravam entre 12 e 15 minutos cada uma. Esses aqui foram os 2 últimos finais de uma dessas performances e de registros de diferentes performances. Eu editei, né, processei, editei e fiz uma construção musical que esse ano, essa performance foi de 2011 e esse ano eu fiz essa música. Mandei para um concurso de música eletroacústica no Chile e foi premiado na categoria eletrônico experimental. E aí, acho curioso assim, esses atravessamentos, porque, na verdade, foi um som de coisas acústicas, né? Lixo, de sucata, sendo processado, gravado, editado, e que entrou numa categoria de música eletrônica, que na verdade foi algo que eu já tinha feito muito mais anteriormente, de programar, sintetizar, de música gerada de forma totalmente sintética, sem ter nenhum elemento concreto, né, que a gerasse, né? E na verdade eu gosto de trabalhar esses desvios, essas discordâncias, esses distanciamentos, essas ambiguidades, né?
E depois, se der tempo, eu posso deixar a música que foi construída a partir das performances, que muda bastante, tem trechos perceptíveis, outros que viram outra coisa. E um dos outros trabalhos que eu tenho feito, que é uma enorme série, o que eu chamo de série atlântica, né? São de caminhadas, espécies de derivas, né? Pelo que eu chamo de meios atlânticos, que são 3 escalas, né? Avenida Atlântica, aqui em Copacabana, né, no Rio de Janeiro, que sintetiza de forma bastante caótica, digamos assim, várias questões que eu quero trabalhar. A Mata Atlântica e o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico eu vejo como essa grande fronteira de ligação entre Brasil, Europa e África. Então entram várias questões históricas, míticas, ecológicas. Isso vem sendo trabalhado principalmente no momento, através desse microcosmo que é a Avenida Atlântica, que é por onde eu mais caminho, né? Mas assim, tem projetos de gravações subaquáticas e travessias, navegações. E nessas derivas que eu faço pela mata, que também tem essas várias questões históricas, ecológicas, né? Geralmente eu vou sendo, assim, o que eu me propus foi fazer as caminhadas guiadas pelo som. Por que sendo guiada pelo som? Ao invés de ser guiada pela percepção visual, que costuma objetificar mais, você foca, você objetiva, você vai num certo caminho preciso, olhando, a visão da sobrevivência do predador, do que mira, do que vai. O foco na audição, paradoxalmente, é o desfoque. Então, você ouve 360 graus, uma multiplicidade de informações sonoras e vai escolhendo qual vai te levar naquele instante. Então, isso gera um percurso muito mais impreciso, caótico. Em qualquer lugar você se perde, vamos dizer assim. Então, em qualquer lugar, mesmo que seja um lugar muito conhecido, eu efetuo esses desvios, essas derivas. E eu tenho usado mais o termo de odologia, de método odológico, porque a deriva está muito vinculada, né, Debord, a cidade, já toda uma história. E a odologia acho que abrange mais esses deslocamentos, que envolve tipos de deslocamentos muito diferentes. Pode ser a caminhada pela cidade, pode ser se perder no mato, pode ser uma navegação no oceano, pode ser uma relação envolvendo mapeamento, GPS. Então, a odologia envolve todo esse campo dos deslocamentos, das caminhadas que se fazem no momento. Não são os caminhos, não são as estradas feitas, são os caminhos praticados, os caminhos que você faz. Aí entra certos conceitos do Marc Augé, do Desertor, tem essa... E, claro, os delírios ambulatórios do Hélio Oiticica, isso tudo está muito presente na história. E nessa história do Atlântica, eu tenho uma grande quantidade de arquivos de imagem, de projetos, de textos, a escrita é muito presente no trabalho, e um grande arquivo de sons que eu vou aos poucos construindo essas composições sonoras. E entra muito da memória também, por exemplo, eu querendo achar uma macumba, um ritual afro-brasileiro, um candomblé, alguma coisa no Ano Novo, que é uma memória de infância que eu tenho, não se acha mais. Eles foram sendo expulsos pelas grandes festividades de Ano Novo, mas, né, aquela coisa mega de Copacabana e tudo, foram sendo expulsos por isso e pelos evangélicos. Tem uma questão complicada aí, que eu andei conversando com as pessoas e falando, não, a gente foi sendo expulso, literalmente, e começaram a voltar no dia 29. Eles saíram do dia 31, do Réveillon, né, e estão indo para o dia 29. Então, assim, eu agrego elementos também dessas questões que são tanto da minha memória pessoal, né, eu morava em Copacabana, criança, vivia nessas coisas,
quanto questões históricas, políticas, religiosas. Isso tudo vai entrando na construção de narrativas, de ficções em múltiplos meios. Estou tentando achar aqui. Eu acho que eu vou para o site, que vai dar para visualizar melhor. Ou esse portfólio aqui também já pode dar uma. Eu estou falando isso tudo e não estou... Esse é um mapa que eu construí a partir de mapeamento de satélite. E sobreposição e trabalho em cima de mapeamento de satélites, colagens de fotos minhas, de escritos meus e de trabalhos de arte. Ali tem um recorte com um trecho da Torre de Babel, de Bruegel, próximo ao Morro da Babilônia. Eu fiz um apagamento, deixei algumas palavras, algumas coisas que me interessam e fui me desfazendo de outras. Assim, são muitas camadas, muitos sedimentos. Eu chamo de mapa irônico-onírico. Esse é de uma série de... Nessas caminhadas, eu vou fazendo fotos e desenhos de diversas formas e algumas intervenções muito... Assim, eu trabalho também muito, às vezes, com a ideia da precariedade, por exemplo, com música eletrônica. Também já trabalhei muito com equipamento quebrado, que você trabalha com o defeito do equipamento, com circuit bending, você transforma aquele defeito em uma coisa. E, assim, na Avenida Atlântica, eu via muitas pedras soltas e comecei a recolher algumas dessas pedras, e escrever nas pedras e devolver algumas dessas pedras da Avenida Atlântica e retirar outras. Essa é uma foto de um desses lugares em que eu retirei uma pedra que já estava solta, escrevi na pedra, depois devolvi para um outro lugar, e o texto no desenho desse local. Enfim, isso, na verdade, assim, o resultado... Essa imagem, essa pedra, isso tudo são resquícios de uma ação que já foi realizada, né? Dessas caminhadas. E esse é um que se refere à Mata Atlântica, a partir de uma única foto de um trecho de Mata Atlântica. Eu parti para diversas... não está aparecendo inteiro aqui. Diversas variações em torno do tema, destruindo, modificando, queimando, superpondo. Tem sempre essa ideia de camadas, sedimentos. Eu vou falando e... Tá, né? E no caso, assim, eu trabalho muito com som, né? No caso dessa instalação, desse trabalho específico, o que tinha de som, na verdade, era a sugestão do som. Era um fone desse de abafador de ruídos, desses que se usa em obra, né? E com a ideia do terceiro som. Dentro do fone estava escrito: o som está na mente. Enfim, a gente trabalha muito, às vezes, com a sonoridade emitida e eu procuro também lidar com esse som imaginado, que você muitas vezes precisa de um espaço de tentativa de silêncio, porque o silêncio não existe, né? Silêncio talvez exista na morte, né? Agora, enquanto se está vivo, não temos silêncio. Então, nessa tentativa de silêncio, de ter essa percepção. E essa é uma série de danças atlânticas, em que eu misturo também, aqui eu não estou com vídeo ainda, mas essas imagens de pessoas se movimentando na Avenida Atlântica. Isso foi na época que estava com aquela iluminação daquela coisa da Rio+20, então estava esse reflexo, e a própria luminosidade desses reflexos na água me lembra muito a visualização sonora, né, em software, que eu trabalho muito com isso, e tem a visualização do som tem muito essa característica.
E um dos trabalhos que eu fiz, que eu vou ver se eu acesso Esse aqui foi um outro, também com sons, imagens e a escrita em uma placa enferrujada, supondo uma cidade imaginária que já não existe mais, uma cidade apagada, e aí a memória dessa cidade acesa, né, uma cidade já sem eletricidade, sem forma de registro, como, de certa forma, como existem algumas, né, que estão, né, Chernobyl é um exemplo de uma cidade abandonada, uma cidade apagada. Detroit está a caminho. E a possibilidade dessas cidades, né, e a imaginação, a forma de deixar um registro numa cidade que não tivesse mais eletricidade, nem mesmo papel. Então eu imaginei esse registro sendo um registro bem primitivo, né, uma placa enferrujada, um resquício dessa cidade sendo utilizado para resquício, deixando uma escrita nessa placa enferrujada. E o som dessa instalação é uma mistura dos sons dessa cidade apagada com os sons de uma cidade acesa. Essa é uma performance em que eu troco, é uma proposta muito simples, eu proponho trocar sons com as pessoas, gravo, e depois isso serve também para a construção de uma música, de uma construção sonora. Organizo, né, esses sons. E aqui alguns trechos, alguns desdobramentos do Atlântica, de concretizações, de resquícios dessas caminhadas, ficcionalizações dessas caminhadas. Esse aqui são vidrinhos com coletas de substâncias, né, coletas imaginárias de substâncias. E o que eu procuro trabalhar com isso também? Que, assim, uma das coisas que eu considero mais importantes no que as tecnologias podem transformar são essas transformações sensoriais, transformações perceptivas, transformações do pensamento, mais do que a transformação puramente, né, assim, não é, a coisa que se dá e é utilizada de forma crítica, né, de forma muito naturalizada, não me interessa. E a transformação que essas tecnologias podem gerar, mesmo que elas não sejam explícitas diretamente, é o que me interessa. Um exemplo que eu gosto de usar é, assim, por exemplo, o impacto da fotografia sobre a pintura, né, na virada do século XIX para o século XX. A pintura não sobreviveu e se transformou ao imitar a fotografia. A pintura sobreviveu e se transformou ao se questionar diante do aparecimento da fotografia, ao se colocar de uma forma crítica diante da fotografia, ao encará-la como um desafio a ser elaborado, a ser vivido, e toda a arte moderna passou por esse, veio, né, em parte desse grande impacto da tecnologia da fotografia e do cinema, mesmo que ela não estivesse diretamente relacionada com ela. Você não precisa fazer uma foto para ter sofrido o impacto da fotografia. Você não precisa fazer um filme, né, para ter sofrido esse impacto. Então, assim, mesmo quando eu estou trabalhando com coisas bastante prosaicas e precárias, que eu gosto de lidar com essa ideia da precariedade, com a ideia do achado, da sucata, do que foi coletado ao acaso, eu procuro pensar nessas mudanças de percepção e nas transformações sensoriais que a gente passa nesses trânsitos. E aí, bom, aqui é uma foto daquela cortina de ruínas, para ver melhor alguns dos elementos dela. Ela ficou 2 meses no Parque das Ruínas, incluindo o período de ensaio do Bloco Carmelitas. Então, vários desses elementos foram retirados pelos foliões, principalmente as castanholas, lamentável. Mas, enfim,
E outros elementos foram agregados. Então, assim, a cada vez que eu passava por lá, eu encontrava bilhetes, outros objetos. Depois eu ia lá, o objeto tinha sido retirado. E a maioria dos objetos que eu encontrei foram objetos que emitiam sons também. Tipo assim, a proposta de que deveria ser uma cortina sonora foi entendida. E muitos textos também, muitos bilhetes, muito texto. Camisinhas, enfim, mil objetos foram deixados. Esse aqui é um desses trabalhos em que, assim, eu chamo de o ruído da máquina de criar tempo. E, na verdade, é brincando com essa ideia de que a máquina. Na verdade, a máquina aqui são coisas totalmente... são objetos simples que simplesmente propõem uma relação diferente com o espaço. Aqui é uma daquelas passarelas da UERJ. Tem um tapete cheio de substâncias dentro, cheio de coisas diferentes, de massinhas de modelar, plástico, papel, folha seca, lata. E em alguns momentos é uma delícia pisar nesse tapete, é muito agradável, as pessoas querem deitar, querem ficar ali. Em outros momentos a pessoa tropeça e quase cai, porque tem obstáculos, né? E ao invés de se fazer aquela passagem rápida, vira uma passagem de se demorar sobre aquele tapete por um motivo ou outro, seja um motivo agradável ou um motivo, né, de presta atenção, por onde você está indo. E inclui essas perguntas, eu trabalho muito com texto, com a ideia do som imaginado, e essas perguntas se repetem por adesivos que foram espalhados pelo lugar, por esse livro, que as pessoas podem escrever no livro respondendo essas perguntas, e em pequenos papeizinhos dentro de caixas de fósforos que foram distribuídas. Papelzinho como se fosse aqueles papelzinhos de biscoitos da sorte. Então, assim, trabalhando essas ideias de uma forma bastante... com objetos bastante triviais. Isso foi a criação de um ambiente, foi com um mês na casa de uma amiga. E esse é um outro lado que tem mais a ver com a minha história com a música eletrônica antes. Que foi uma homenagem, uma exposição em homenagem à Ada Lovelace, que foi a primeira programadora da história, só que com 19 anos ela inventou a primeira linguagem de programação. E através de um software, eu procurei, eu transformei essas imagens, algumas dessas imagens relacionadas ao universo da Ada Lovelace, em sons, ou seja, o software interpretava o preto como silêncio, o branco como o ruído branco, como a soma de todas as frequências, e as nuances intermediárias de acordo com a frequência, né? Por exemplo, então, se você tem um preto aqui em cima, as frequências mais altas estarão silenciadas, enquanto onde você tem um branco, essa faixa de frequências, onde você tem uma cor mais clara, essa faixa de frequências vai estar realçada. E aí, a partir dessa interpretação, que na verdade é aleatória, né, é simbólica, né, de imagens em sons, também construir peças sonoras. Aqui tem o site, e-mail, quem quiser anotar.